Outro aparelho que a gente usa, que vai detectar a falha no revestimento de proteção dos dutos, né, é o Holiday Detector. Então aqui a gente tem um inspetor com um aparelho, tá? A gente tem um duto aqui, tá? E ele vai fazer essa inspeção no revestimento para identificar perfurações e descontinuidades. E as vantagens, ele vai ter uma alta sensibilidade, tá? E essencial para a manutenção preventiva. Tá? Então ele vai, né, andando com o equipamento, manuseando o equipamento no duto, né, e vai verificando ali, né, possíveis perfurações aí, tá? Nesse revestimento, tá? Porque se eu tenho uma perfuração no revestimento, meu duto ele vai estar exposto ao meio e vai estar exposto a uma corrosão precoce. Isso pode prejudicar, pode levar aí, né, a uma precocemente aí eu ter esse tipo de descontinuidade. Outro aparelho que é utilizado, tá? É um instrumento que é um manômetro, tá? Então é um instrumento que vai medir a pressão interna desses dutos, tá? Então, né, para mim, né, saber essa pressão, ele é um instrumento que é utilizado. Aqui a gente tem, né, uma tubulação e tem um manômetro aqui, né, que a escala dele que a gente vê aqui é em bar, e essa escala, né, no caso aqui ele está atuando com 12 bar, 10, alguma coisa, cara, quase 11 bar, tá? E é um instrumento que é utilizado para monitorar, né, fazer um monitoramento contínuo da pressão de operação. Essencial para a segurança, por quê? Porque eu preciso, em algumas situações, né, saber qual que é a pressão que está atuando. Lembrando, né, as solicitações de carga numa tubulação, né, ela pode ser por pressão, né, eu posso ter vapor, eu posso ter um componente químico, né, eu vou ter vários tipos de fluidos que vão trabalhar ali, né, em pressões diferentes, tá? Então, o indicativo de pressão, para mim, é muito importante eu tá sabendo disso, tá monitorando isso, porque, né, se eu tenho um aumento da pressão, isso pode comprometer, pode gerar um acidente. Então, quando eu projeto uma tubulação, quando eu projeto, né, um sistema de duto onde vai passar algum fluido, a pressão é um dos fatores imprescindíveis, tá? Não é o único, tá bom? Mas é um dos valores imprescindíveis que eu vou estar usando para calcular a espessura, o tipo de material, tá? As flanges, tá? Como vai ser a fixação, como que vai ser o meu processo de soldagem. Na aula 4 e 3 nós falamos bastante disso, tá? Da junta. Então, a pressão em si, ela vai determinar, né, toda essa parte, né, de dimensional e como que eu vou fazer, né, quais vão ser os instrumentos e quais vão ser os meios e os aparelhos que eu vou utilizar nos ensaios para mim fazer a inspeção. Então, por exemplo, se eu tenho uma tubulação que vai trabalhar com meio bar, eu vou estar me utilizando de testes muito diferentes, por exemplo, uma tubulação que vai trabalhar com 20 bar, com 30 bar, tá bom? Então, né, a criticidade vai ser muito maior, né, quando eu tenho uma pressão muito mais elevada. Tá? A espessura do meu tubo vai ser maior quando eu tenho uma pressão muito elevada. Então, o manômetro é um instrumento que vai me trazer a pressão de trabalho, por exemplo.